Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 5 de dezembro, primeira semana do tempo do Advento. E eu quero te convidar nessa semana em que nós preparamos e limpamos a manjedoura do coração a iniciar comigo esse momento invocando a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, nós vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 24 e versículo 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, quantas vezes a nossa vida, a nossa casa, a nossa história, de um modo geral, não desmoronou porque as bases que nós havíamos lançado não eram bases sólidas e consistentes. Isso certamente aconteceu contigo, porque comigo isso já aconteceu algumas vezes. Quando nós decidimos colocar em nós mesmos, nas coisas do mundo, nas pessoas, a nossa confiança e a nossa esperança. Quando a criatura assume no nosso coração e na nossa vida o lugar do Criador. Essa é a nossa humanidade. Nós, como Paulo, podemos dizer que vemos o bem que queremos, mas acabamos por fazer o bem que não queremos, que não desejamos. Isso é fato. Nós amamos o Senhor, nós queremos estar com Ele, buscamos cumprir a Sua vontade, mas nem sempre alicerçamos as nossas decisões, as nossas escolhas no Senhor. E aqui entra a temática desse Evangelho e entra a máxima que Jesus quer nos oferecer. Tudo o que nós fizermos, tendo como base o discernimento e a fé dados pelo Senhor, permanecerá de pé na nossa vida e na vida das futuras gerações. Se toda a nossa história for uma história colocada na rocha que é Cristo, nada nem ninguém poderá nos derrubar. Mas é preciso que nós trilhemos este caminho de construção pacienciosa, atenta, obediente da nossa casa sobre a vontade de Deus, sobre a rocha do Evangelho, sobre a rocha dos sacramentos, enfim, sobre Cristo. Caríssimos, o homem tem um desejo imenso de liberdade, mas de fazer um uso não tão adequado, sincero e verdadeiro da sua liberdade. O homem quer fazer as coisas, o homem quer construir a sua vida, o homem quer crescer, mas o homem quer crescer só, quer edificar a sua casa só, quer fazer a sua vida só. E tudo aquilo que eu faço por mim mesmo, sem contar com o auxílio de Deus e também dos irmãos, desmorona. E por quê? Primeiramente porque eu não tenho autoridade e poder para garantir a estabilidade da minha casa. Eu sou fraco, eu sou pecador. Satanás tem armas potentes para me ludibriar e me fazer cair. O mundo tem as suas seduções que me tragam a atenção e a vida inteira, se eu permito. A minha carne, ela tem desejos que muitas vezes me levam para o caminho contrário daquilo que o Senhor deseja para mim. Assim sendo, eu não posso e não tenho as condições para erguer sobre mim mesmo ou sobre a areia das minhas falsas esperanças, das minhas falsas certezas, a minha casa, a minha vida.
É por isso que eu, cristão, sempre busco no Senhor as orientações e o discernimento que me são necessários para escolher o que fazer, como fazer e onde fazer. E isso em todos os âmbitos da minha vida, seja no afetivo, no espiritual e no material. Quando eu entendo que minha vida, meus bens, toda a minha história pertencem ao Senhor, tudo aquilo que eu desejo edificar passa pelas mãos do Senhor. Eu vou ao sacrário, eu levo a minha empresa. Eu vou ao sacrário, eu levo o meu coração. Eu vou ao sacrário, eu levo a minha vida de um modo geral. E eu apresento tudo isso a quem me deu todas essas coisas. E oferecendo a Deus tudo isso, e dando a Ele o completo aceite da minha vontade à sua vontade, a minha casa vai sendo edificada sobre terra firme. E aí as tempestades, as dificuldades, as perseguições, tudo aquilo que no âmbito espiritual e até mesmo físico se passa comigo, não me abalam, não me fazem perder a fé, não me levam a desacreditar da bondade e do amor de Deus. Mas quando eu estou edificado sobre mim mesmo, as minhas seguranças, as minhas coisas, qualquer dificuldade me tira do centro. Qualquer problema faz com que as bases da minha vida se abalem. Pelo contrário, quando Cristo é a minha rocha, eu permaneço de pé. Ainda que com alguns arranhões, algumas escoriações, às vezes, parafraseando aqui, uma casa, às vezes com uma parte do reboco caindo, uma telha voando, mas a casa em si, a construção, permanece de pé. Aliás, caríssimos, o que seria de nós se nós não fôssemos testados? Se Deus não permitisse que a vida nos provasse, nós seríamos uns incapazes, uns molengas. Nós seríamos pessoas sem conteúdo a oferecer, porque tudo aquilo que vem fácil não agrega, não forma, não constrói, não edifica. Nós vemos, por exemplo, esses grandes palácios espalhados pela Europa, pelo mundo de um modo geral. Olhamos, por exemplo, a grande muralha da China, as pirâmides no Egito. Quantos anos, quanto trabalho, quanto suor para edificar essas construções, e foram edificadas num terreno firme. Já se passaram tantos séculos, milênios até, terremotos foram sentidos naquelas regiões, grandes inundações, vendavais, e esses monumentos permanecem de pé. Por quê? Porque foram edificados sobre uma base sólida. A minha e a sua vida precisam ser edificadas sobre Deus. Sem Deus nós não somos absolutamente nada. As ilusões desse mundo, como a própria palavra diz, são ilusões, são passageiras, não edificam verdadeiramente. Então eu quero te convidar, caríssimo, a tomar uma decisão hoje. A partir desta data, a minha casa será posta, edificada, concluída em Cristo. Não importa o tempo que leve, o que importa é que a base da minha casa esteja sólida. Eu devo me preocupar com uma casa bonita? Devo, sobretudo a espiritual, porque ela é um sinal do meu amor para com Deus. Mas ainda que eu não tenha uma mansão construída sobre Cristo, mas uma choupana, ela permanecerá de pé se eu fizer a vontade do Senhor. E é isso que Deus nos convida hoje, a fazermos a sua vontade, a termos nele e unicamente nele a rocha da nossa vida. Só Ele nos sustenta, só Ele nos conforta, só Ele nos mantém de pé. Receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.